É mais uma vergonha na história do Vasco. O Vasco se torna o primeiro, é isso mesmo, primeiro time a tomar 4 gols de um time da Venezuela. Nesse canal, o Gigante News TV, aqui tem um estilo diferente do canal Vasco em Família. Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família, e eu queria reagir aqui a essa análise, esse desabafo do jornalista vascaíno Lucas Pedrosa e também o Verreto, que desabafa ao final da partida para a gente trocar uma ideia sobre tudo que aconteceu nesse vexame. Mais um vexame para a história do Vasco. Vamos lá. Tenta encarar futebol de uma forma mais lúcida, assim. Eu tento encarar futebol de forma complexa. Eu não acho que o futebol é um jogo simples. Tem muita gente que acha que futebol é simples. E futebol não é simples. Fazer futebol é difícil, jogar futebol é difícil, ser treinador é difícil. As complexidades que envolvem esse jogo, elas são muito grandes. E quando eu vou falar sobre vontade, cara, dói aqui no meu coração. Dói no meu coração por um jogo ser tão complexo e a gente resumir, muitas vezes, uma situação de jogo em vontade ou falta de vontade, em garra ou falta de garra. Mas, cara, é triste quando você constata que um grupo de jogadores que representa uma grande instituição, que pode muito bem ser o reflexo do seu treinador e da sua diretoria, ele não se dedica em campo. Ele não corre. Ele é pálido. Eu diria que esse time do Vasco é pálido. É pálido, parece que tem anemia, é lento, é nojento de ver o Vasco jogar hoje. É nojento ver o Vasco jogar hoje. É vergonhoso. Porque, repito, esse time não tem nada. Absolutamente nada. É até complicado eu falar de A, B, C, D. Quando a gente faz análise aqui sobre os jogos, eu tento sempre aqui trazer primeiro tempo, segundo tempo, mais a coletiva e tudo mais. Vocês sabem o roteiro da minha live. Hoje o roteiro da minha live, ele não vai ser esse. Ele vai ser principalmente para escancarar a vergonha, a incompetência que eles estão conduzindo o departamento de futebol do Vasco. São 10 dias praticamente sem treinador. E eu me sinto muito confortável quando tinha muita gente que me acusava. Ah, tá defendendo o treinador, tá defendendo o treinador. Não. Eu não tô defendendo o treinador. É porque eu sei a capacidade que o Vasco tem de se enfiar em um buraco. E ele é grande. E eu sei a capacidade desse grupo, ou não. Diferentemente do presidente, que pra mim, infelizmente, deu uma declaração completamente equivocada, esse time não é de G8 de Campeonato Brasileiro. Não é. Talvez o Vasco hoje, em bola jogada, não vou nem falar de elenco, em bola jogada, ele esteja entre os 3 piores do país. Não tenho dúvida, sim. Não tenho dúvida. Coloco o Sport ali também e o Santos. A gente pode colocar aí nessa prateleira de times que não jogam absolutamente nada. E olha que o Sport ainda dá algumas mostras maiores, mas os resultados eles são reflexo disso também. Então, o Carille era um problema? Poderia ser. O Carille era o único problema? Definitivamente não. E quando você demite um treinador que joga feio, tomava muito gol e tudo mais, você perde o quê? Um treinador de futebol. Então você perdeu o técnico. Calendário do futebol brasileiro, como eu alertei diversas vezes, não dá tempo de treinar. O Felipe, com todo o respeito que eu tenho a você, repito, meu ídolo pessoal, Felipe, eu tinha prazer, amor de te ver jogar. Você jogava muita bola, mas muita bola. Assim, assustador. Você jogava mais do que todos esses jogadores ao quadrado. Pode pegar todos aí, todos. Junta todos, não davam o que foi o Felipe como jogador de futebol. Mas, Felipe, talvez você não seja técnico, cara. E o seu trabalho à frente da coordenação técnica do Vasco é muito ruim, Felipe. O primeiro tempo do Vasco foi um vexame. O Vasco poderia... Foi 4x1, né? O primeiro tempo poderia estar 4x1. Porto Cabedelo. O Léo Jardim, que é um dos únicos também que se salvam, ele estava, inclusive, lá mais uma vez, para evitar 2, 3 gols do Porto Cabedelo. Fáceis. Gols fáceis. O gol que o Vasco fez é um gol, assim, que não é construído pra nada. Não tem nenhuma construção ali. É uma bola jogada na área, que o João Vitor cabeceia de uma forma milagrosa e acerta. De resto, o Vasco não jogou absolutamente nada. Nada. E sabe o que mais uma vez fez parte do roteiro do jogo do Vasco hoje? Adivinha. O que o... Olha, gente, quando eu falo isso aqui é porque... Como me dói falar que eu avisei, os pontos que a gente citou aqui. Tá tudo acontecendo. O roteiro tá acontecendo.
Vai demitir o Carille? Ok. Vocês querem demitir o Carille? Demite o Carille tem. Então, mas quem vem? Quem é que vem? Quem vai assumir o Vasco? Ah, o Fernando Diniz. Até nisso, a diretoria é lenta. Tá arriscado. Tá arriscado. Se não correr, se não atender às exigências do Diniz, perdeu o Diniz. E aí quem vem? Tá. Me fala, quem vem? Porque se não atender às exigências que são grandes do Diniz, vai ficar sem técnico. É o Felipe que vai ser o técnico do Vasco. O cara que perdeu pela primeira vez na história para um time venezuelano, na história de um clube brasileiro, de 4. Sério. E o outro ponto que eu vou falar aqui, tá? Jogadores, nunca tirem a responsabilidade dos atletas. Gente, alguém viu? Primeiro, o lateral que o Paulo Henrique cobrou, mas eu vou relevar isso. Alguém viu a forma como o Cocão recebeu a bola no lance que originou o pênalti do Porto Cabide? Cara, assim, o mapeamento de campo dele. O que é mapeamento de campo? É você fazer isso aqui, ó. Antes de você receber a bola, eu expliquei isso aqui na última live, mas eu vou explicar de novo. Mas eu não acho o grande problema do Vasco que é volante, que joga na posição que o Matheus Cocão joga, é uma posição muito delicada. É uma posição que você tem que ter um entendimento do jogo muito grande. Tanto é que hoje é muito fácil você perceber como os times jogam, muito provavelmente quando você olha para os volantes. Olha para os volantes. Quem são os volantes? Qual é a qualidade desse jogador? Qual é a capacidade dele de dar ritmo no jogo? Qual é a capacidade dele de dar passos que vão quebrar a linha? Qual é a capacidade dele de receber, girar e sustentar a posse? Pode olhar. Os melhores times do mundo, eles vão ter ótimos volantes. Talvez eles não tenham ótimos meias, talvez eles não tenham ótimos atacantes, e quando eu digo ótimos da primeira prateleira, os melhores times do mundo têm ótimos volantes. Porque eles fazem o jogo andar. Há quanto tempo, Senhor Jesus, eu falo aqui nessa live, que o Hugo Moura e o Cocão não podem jogar juntos. Eles não podem jogar juntos, porque eles são jogadores que se anulam. Além deles serem limitadíssimos com a bola no pé, eles se anulam. São dois jogadores que têm medo da bola. O Hugo até um pouco menos. O Cocão tem medo de jogar. O volante que tem medo de jogar. O volante que não faz isso aqui, ó. Ó, quando eu falei de mapeamento, sabe o que é isso aqui, ó? Ó. Receber a bola. Sabe por quê? Quando você olha, e obviamente dentro do jogo você tem que olhar muito mais rápido. Ó, olhou, pá. Você vai saber o que você vai fazer dando a sequência da jogada. Não, onde ele recebeu a bola não dava. Pra onde você vai ou não. Não dava, ele tinha que tocar certo, ele tocou errado. Ele tava na entrada da área. Eu não quero que o Cocão seja um grande meio-campista, Pedro. Você tá cobrando ele, pedindo pra ele ser o chave. Não. Eu só quero que ele não entregue um jogo. Só isso. Assim como o Hugo entregou no último jogo. Assim como o Hugo novamente fez o pênalti. Assim como o Hugo errou mais uma vez no gol do Porto Cabide na saída de bola. Eu só quero que os volantes do Vasco, só isso, não entreguem o jogo. Será que é possível? Me diz, será que é possível um time de futebol profissional de Série A de Campeonato Brasileiro ter um volante, 2 volantes, que consigam não errar tanto, ou não ter medo de jogar? As pessoas falam assim, ah, Pedrosa, porque você adora o Jair. Cara, não é nem que eu adoro o Jair. Não chega nem a ser isso. Mas o Jair é jogador de futebol. O Jair não tem medo da bola. Ele erra, ele acerta, ele vai bem, ele vai mal, mas ele não tem medo da bola. E assim, talvez o primeiro requisito para você ser um jogador profissional é você não ter medo da bola. Rapidamente, deixa eu pausar aqui em relação a essa fala aqui do Jair, porque o Jair, ele tem justamente o que hoje, na minha visão, é um dos grandes problemas do Vasco. E aí eu tô falando de futebol, tá? Dentro de campo, que vai ser resolvido aqui, no campo, né? Não sei se a gente vai conseguir reforçar o elenco para a próxima janela, se vai conseguir aí, né, às vezes, como é que eu posso dizer? Vai conseguir entregar o que o Diniz está pedindo, né, as exigências dele. Mas o grande problema do Vasco hoje, né, é treinamento, parte tática, sair jogando, não sei o quê. Cara, uma coisa, isso é muito claro, o Vasco é um time mole, o Vasco é um time lento, o Vasco é um time cansado. E o Jair tem esse cansaço na alma dele também. Não é que o Jair é um péssimo jogador, concordo com ele, o Jair é um excelente jogador. Como o Coutinho, tecnicamente, é bom jogador. O Verratti, se a bola chegar nele dentro da área, é um cara que sabe fazer os gols. Só que o problema do Vasco é que o Vasco não está bem, tecnicamente. O Vasco não está bem, tá muito mal, tá errando, tá pressionado, tá errando muito, muito. Coisas que você, no bom momento do Vasco, por exemplo, lá com o Paiva no ano passado, você não viu. A gente não tá vendo isso agora. Os jogadores com mais confiança, os resultados não estão acontecendo. Então, o Vasco, hoje, o grande problema do Vasco é esse. Pode perder, pode continuar perdendo, vai, né, ganhar alguns jogos, mas é velocidade, é força, o Vasco não tem. Um time que está mal tecnicamente tem que correr, tem que preencher os espaços. Hoje o Porto Cabello, que é um time muito ruim, mas conseguiu ganhar do Vasco.
Como é que fez o Vasco errar? Porque aquele erro de passe do Matheus Carvalho pro Hugo Moura que faz o pênalti, foi por quê? Porque aqui o time abafou. O Matheus Carvalho toca errado e o cara foi lá pressionar e ganhar a bola e o cara fez o pênalti. Pressionou como? Com velocidade, com força. O Vasco não faz isso em momento nenhum do jogo. Com o Verratti, que é pesado, com o Coutinho, que tá pesado. O time visivelmente cansado pela sequência. Então, quando você coloca o Jair, irmão, agora, se você colocar o Jair com os dois pitbull ali, provavelmente vai funcionar. O cara rouba a bola, o cara pressiona e dá nele. E aí ele faz o jogo caminhar, né? Roda, sendo maestro ali do meio campo. Agora, botar o Jair no lugar do Matheus Carvalho ou no lugar do Hugo Moura ia ser uma merda. Ia ser uma merda. Não pode ter medo de jogar. Não pode. Entendeu? Não pode, não pode. Se você tiver medo de jogar, você não pode ser jogador profissional. Sabe por quê, gente? Um time com tanto jogador, e principalmente um volante, ou dois volantes, que tem medo de jogar, eles prejudicam o andamento de um time inteiro. O Tietê é outro. É outro, com todo respeito, Tietê. Tua carreira é foda. No Vasco, não chegou ainda. No Vasco, não jogou ainda. Entendo que teve um problema lá com seu filho, isso mexe com a cabeça e tudo mais, mas desde antes do problema, no Vasco, o Tietê, que eu acho bom jogador, o Tietê que foi campeão com o Botafogo, com o Palmeiras, e tudo, esse jogador não chegou ainda no Vasco. Paulinho, difícil, porque lesão, cara, te fez muito mal. Te fez muito mal. E não tá jogando nada. Jair, tá devendo. Aí eu pergunto, diretoria, presidente Pedrinho, diretor, coordenador técnico Felipe, revelados na base do Vasco da Gama. Cadê a base? Concordo aqui com ele, plenamente. O Cocão fazer o que ele faz em campo, por que não dá uma oportunidade pro Helder? Por que ele não dá uma oportunidade para outros jogadores? Como o Luiz Gustavo teve hoje, foi mal, foi bem. Irmão, pelo menos ele tá jogando, tá tendo minutos. Tá tendo minutos para evoluir. Por quê? Lá na frente, por que o Lucas Zucarelli viajou? Caso não tenha sido uma questão médica, ele viajou, que a gente saiba, né? Pelo menos o Vasco informou. Nem no banco ele tava, mas o Alex Teixeira tava no banco. O Alex Teixeira tava no banco. Então assim, cara, aí, só pra retornar o fato desse time não ter técnico, o Vasco faz um primeiro tempo terrível, uma vergonha, bizonho, muito ruim, péssimo, esdrúxulo. Quantos adjetivos você quiser falar. Mas sabe o que o Felipe faz? Voltou com o mesmo time. Olha que beleza. Parabéns, Felipe. Parabéns, Felipe. Tenemos que entrenar, tenemos que mejorar, tenemos que ser autocríticos. No podemos venir acá a perder 4-1 sin desmerecer a Porto Cabello. Esta camisa es muy grande para venir acá a perder 4-1. Entonces tenemos que hacer mucha autocrítica, puerta para adentro. La verdad que estoy muy caliente. Estoy tratando de ser medido con mis palabras, pero la verdad que tenemos que sentir vergüenza. Ojalá que esto sea para salir y empezar a crecer. Pero pedirle disculpas a la hinchada, a la torcida de Vasco, porque lo de hoy fue una vergüenza. Show de bola, família. Deixa eu parar aqui no Verratti, né, que tocou nesse ponto da questão do treinador, né, que não é culpa do treinador, porque entra, sai, chega outro, e o time continua tomando esse tipo de porrada, né? Que se a gente pegar aqui rapidamente, né, Flamengo, Criciúma, foi eliminado já pelo ABC, foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, então não é a primeira vez que esse time faz esse tipo de vergonha. Realmente, você pode aqui, cara, alegar cansaço, você pode estar cansado, sequência de jogos, time mal escalado, cara, você não pode tomar uma goleada dessa. Você não pode, não existe. Não existe de forma nenhuma, assim, não existe. É uma coisa que realmente passa dos limites, passa de qualquer coisa aceitável. Mas poderia perder o jogo? Poderia. É um time que a gente sabe que tem um histórico recente fora de casa, que é vergonhoso, né? Eu acho que qualquer time que vai jogar em casa, de time grande assim, né, escolhe o Vasco. Escolhe o Vasco, porque é muito fácil ganhar do Vasco fora de casa. Então, assim, inacreditável, tá? Surreal. Agora, você tem que pegar a partida de hoje e realmente propor mudanças. Mudanças assim, como assim, Thiago? Contratar no meio do ano vai ser possível? Mudar boa parte do elenco? Não, não vai. Não vai. Mas você tem que mudar uma filosofia. E a filosofia é colocar jogadores mais saudáveis em campo. Jogadores que possam contribuir mais fisicamente, sabe? É isso que tem que acontecer. Porque quando eu vejo o Vasco jogar contra o Operário, aquela partida terrível, foi terrível também, foi muito ruim também. Quando eu vejo o Vasco jogar hoje, foi pavoroso. E aí eu olho para a partida contra o Palmeiras, o que muda? Poxa,
Venhamos e convenhamos. O Vasco jogou mais contra o Palmeiras. Conseguiu competir contra o Palmeiras. E um time muito superior a Operário e a Porto Cabello. O que mudou? O que mudou? Sabe o que mudou? O Coutinho não jogou, o Verratti não jogou, e aqui eu não estou querendo culpar nenhum dos dois. Não estou culpando eles por essas péssimas atuações. O que eu quero dizer é que pode ser que esses dois não possam jogar junto no Vasco. Porque fica um time muito pesado. Um time sem a bola, com muita dificuldade de marcar, de auxiliar, de competir, de dividir. O Vasco perde quase todas as divididas. Quase todas as divididas. Tu vai culpar esses dois jogadores? Não, não é isso. Não é isso. Mas hoje, os 10 jogadores em campo têm que competir, têm que brigar, têm que lutar, têm que ganhar dividida. E esses dois têm muita dificuldade nesse sentido. Sabe? Ponto A pro ponto B. Não tem essa explosão, não tem essa velocidade. E o Vasco contra o Palmeiras tinha jogadores mais leves, soltos, que conseguiam em determinados momentos puxar contra-ataques. A atuação, o nível de atuação do Vasco contra o Palmeiras, se joga hoje, o Vasco ganharia o jogo, com certeza absoluta. Só que com um time pesado que entrou em campo hoje, Porto Cabello abafou, era um time 100 por hora, a 100 por hora, e o Vasco a 5, a 0, a 1. E aí foi esse vareio. Então, assim, acho que é muito difícil fazer grandes mudanças. Você vai ter que trabalhar com o elenco que você tem. Não sei se o Diniz vai aceitar, se não vai aceitar. Agora, essas 3 partidas recentes agora do Vasco Operário, Palmeiras e Porto Cabello, elas precisam mostrar alguma coisa. Você não pode chegar na próxima partida e levar o mesmo time pro campo. Você não pode, porque vem de 2 partidas pavorosas contra Operário e Porto Cabello, 2 times limitadíssimos. E o Vasco fez 2 partidas que não existem e consegue competir contra o Palmeiras. Então, o que é a ideia? Dentro de tudo isso que a gente está vendo, falando só de futebol, tá? Não falando aqui de gestão, disso, daquilo, falando de futebol, é levar para campo um time mais leve, um time que possa competir fisicamente, que vai errar tecnicamente, porque o nosso time é limitado tecnicamente, sim. Muitos jogadores que a gente esperava que iam performar em alto nível não estão performando. Paulinho, Tietê, o próprio Coutinho, entre outros que a gente possa vir a citar aqui. Então, time ruim, ou um time que está vivendo um péssimo momento, esse time tem que correr, esse time tem que competir. Então, com o Verratti e com o Coutinho juntos, ou seja, com Verratti e Payet, não dá. O time do Vasco tem que ser um time com tesão, mais saudável, melhor fisicamente. Porque é isso, poxa, eu não consigo observar um RB Bragantino brigando ali, tá, é um dos líderes. Vê peça por peça do RB Bragantino. Eu sei que existe a pressão, tudo, mas são jogadores jovens. São jogadores que têm intensidade, que vão marcar pressão, que vão dificultar para o adversário. O Vasco é um time muito frágil, principalmente fora de casa, por ter esse time mais pesado. Então, contra o Vitória, por exemplo, uma mudança tem que acontecer. Vai jogar Verratti? Coutinho banco. Vai jogar Coutinho? Verratti banco. É isso, porque o Vasco tem que competir mais sem a bola. O Vasco precisa preencher os espaços e vai conseguir fazer isso com jogadores lutando por cada espaço. Eu não vejo falta de vontade, você pode até ficar com raiva, eu não vejo falta de vontade nesse time. Eu vejo características e cansaço. Eu vejo isso. Então, por que contra o Palmeiras? Ninguém alegou falta de tesão. Foi o erro que determinou o placar do jogo. Mas ninguém falou que faltou entrega, faltou raça. Por quê? E aí hoje faltou? Eu não acho que é isso. Eu acho que é porque estava com o Coutinho em campo, estava com o Verratti em campo. E o time fica muito lento. Muito lento. Isso precisa mudar. Quero saber a opinião de vocês. Fui!